Pais queridos e queridas, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma live. Te convido a celebrar junto com a gente, vai ser um momento gostoso. Convida seus amigos aí, dá um like e entra nas nossas redes sociais. Mas agora eu te convido para abrir o coração e celebrar junto e receber aquilo que Deus tem para nossas vidas. Que Deus nos abençoe grandemente. Bom culto para todos nós. Preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. Há uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. Eu creio que a morte venceu. Minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim. Pelo vale caminha junto a mim, certo de misericórdia e bondade seguem mim. Minhas armas são louvor e gratidão, assim que eu luto minhas guerras. Vamos todos juntos, eu creio, e eu creio que a morte venceu. Minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto. Pode parecer que estamos cercados, mas é Ele que nos guarda. Jesus, esse é o nome acima de todo nome. Jesus, Jesus. Que bom, graça e paz a todos vocês. A graça, que é essa manifestação de Deus que nos acolhe, que nos faz assentar à mesa junto com o Pai Celestial, numa região bonita, que é a região mais profunda que a gente pode habitar, são espaços existenciais de tranquilidade, de beleza, de estética. E a paz é esse desejo nosso de equilíbrio, de mesmo mundo em guerra, desajustado, caótico, a gente conseguir caminhar com clareza de coração, de propósito,
de uma forma mais suave. Isso é paz. Por isso, graça e paz para o seu coração, para os nossos corações. Essa semana foi muito incrível, assim, porque a gente resolveu fazer a gravação das músicas, a captação das músicas num espaço bonito que vocês estão vendo, e por isso a gente sugeriu essa ideia de uma experiência na descrição das fotos no Instagram, essa experiência estética, né? Não só para o coração, da palavra, da reflexão, de toda uma manifestação de Deus bonita para o coração, mas também é uma experiência com os olhos, né? E eu acho que a gente precisa aprender um pouco isso, olhar para as coisas que são bonitas, esteticamente bonitas. E nesse vídeo tem toda uma combinação, né? Ou nesses vídeos das músicas tem uma combinação para o seu olhar de cores, de espaço estético, de fotografia. Essa experiência para os olhos. E a experiência para o ouvido é a experiência da música, do som, que é a combinação dos acordes produzido pelo equilíbrio e não equilíbrio, mas a sintonia, né? Entre essas notas que formam o acorde, que entra no nosso ouvido e diz que bonito. E isso mexe conosco e faz a gente experimentar essa presença de Deus. É por isso que a gente disse lá na descrição do Instagram que você teria uma experiência não só para o coração, mas para os olhos e para os ouvidos. Deixa eu dar aqui alguns avisos rapidamente. Primeiro que eu queria muito que você experimentasse o nosso culto hoje dessa forma. Deixa os afazeres, deixa o celular de lado, a menos que você esteja assistindo por ele. Mas permita que o Espírito de Deus fale ao seu coração. Deixa eu te dar alguns avisos. A gente entra na segunda metade do ano, o segundo semestre começa agora em junho. E vamos seguir com fé, com esperança, né? Se preocupando em se resguardar na medida do possível, né? Dessa pandemia, assim, use máscara. Parece-me que houve uma fala de alguém, né, nesse governo, dizendo que para tirar as máscaras, essa coisa toda, não houve isso não, cara, isso é besteira, né? Mais uma besteira. Usa máscara, usa o álcool em gel, se possível diminua o seu trânsito pela cidade e vamos proteger a gente e aqueles que estão à volta. A vacina está chegando, com morosidade, mas está chegando. E aí a gente precisa celebrar e festejar isso tudo. Deixa eu dizer para você, a gente tem um movimento na igreja chamado Elas por Elas, que é um movimento de mulheres da Igreja Bethesda de Osasco. Então, se você, mulher, está precisando de alguma coisa, se você, de qualquer coisa, uma palavra de consolo, um ouvido para te ouvir, está necessitando de um bem material, está passando por qualquer nível de dificuldade, seja ela física, emocional, psíquica, entre em contato com o Elas por Elas. A gente vai deixar um telefone aqui. Esse telefone você pode mandar o WhatsApp nele, que eu direciono para Ju, para Dedê, para Bruna, para Jess, para Andréia. Quer dizer, tem uma equipe de mulheres na Bethesda de Osasco para te dar todo o suporte, tá bom? Essa é uma coisa bacana que tem acontecido, mesmo a gente não estando com as portas abertas. O segundo aviso que eu queria dar é que a gente vai fazer um grande mutirão para arrecadar alimentos. A gente vai eleger um bairro que a gente está estudando. A gente vai eleger um bairro e sair num sábado com os carros
pedindo alimento de casa em casa, para fazermos algumas cestas, para distribuirmos a algumas famílias necessitadas. Então a gente vai dar mais avisos aqui, vai logo, vai estar divulgando isso, e a gente queria muito que você participasse. A gente vai com máscara, vai né, com álcool no bolso, mas a gente precisa fazer esse movimento. Tem muita gente passando fome e a fome não espera o amanhã. A fome mata. E eu acho que a gente podia fazer como igreja um grande mutirão de solidariedade e para matar a fome das pessoas e não permitir que a fome mate essas pessoas. Vocês topam? Domingo que vem, então, a gente vai trazer aqui a data, o horário e o lugar para o nosso encontro. A gente está chamando esse projeto, não vou falar ainda, domingo que vem eu falo. Só quero dizer que essa ideia surgiu da Simone. A Simone que primeiro rascunhou essa ideia, falou comigo, então eu estou passando adiante, dando crédito para ela. Eu acho isso muito bacana, quando uma pessoa da comunidade se sente impulsionada por Deus para fazer algo bom. Porque tudo que é bom brota de Deus. E Deus interpela pessoas. E quando a Simone falou comigo sobre isso, eu achei muito bacana. Eu falei, vamos organizar isso para a gente começar a fazer. E domingo que vem, então, eu trago mais notícias. Eu estou me comprometendo com a data, porque aí o negócio fica sério, né? Então, domingo que vem, eu vou trazer aqui data, horário e lugar de encontro para a gente fazer esse grande mutirão. Tá bom? Vamos cantar mais algumas músicas? Os meninos estão muito inspirados. Vem com a gente. Deus abençoe. No silêncio foi que eu te ouvi falar, e no deserto fui alimentado por ti, e no secreto foi que então eu descobri que não se tratava de mim. Tudo se faz novo e bom, apaixonado estou por ti. E quando eu te vejo, eu choro. És o que eu mais amo, melhor amigo, bem-vindo. Tu és meu maior desejo, tu és sentido de tudo que eu canto, de tudo que eu vivo. Quando eu chamo pelo teu nome, tu vens. E então vem cá e faz morada, entra no meu coração e no meu coração. E então vem cá e faz morada, entra no meu coração e no meu coração. E no silêncio foi que eu te ouvi falar, e no deserto fui alimentado por ti, e no secreto foi que então eu percebi que não se tratava de mim. E ao me aproximar, tudo se faz novo e bom, apaixonado estou por ti. E quando eu te vejo, eu choro. És o que eu mais amo, melhor amigo, bem-vindo. Tu és meu maior
Amém, graças a Deus por isso. Essa música fala muito aos nossos corações, né? Da gente encontrar morada em Deus, um esconderijo, né? O Salmo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor onipotente descansará. Olha que lindo, olha que poesia bonita, né? Do salmista. E eu acho que é isso, é descansar em Deus. Eu queria orar antes da gente entrar na reflexão, queria orar com você, queria que você pudesse descansar em Deus. Descansar no sentido de sossegar a alma, porque tem coisas que a gente precisa esperar, que a gente precisa dar um tempo, né? Não é jogar no colo de Deus e dizer, Deus, se vira aí, né? Mas tem coisa que a gente precisa esperar, não independe de nós. E aí esse esperar às vezes nos consome, né? A gente não está preparado, a nossa sociedade não está muito preparada para esperar, para descansar. E aí a gente precisa pôr o nosso coração no coração de Deus e pedir, Deus, eu quero descansar no Senhor. Faz morada agora em mim essa noite, essa semana, me ajuda, me socorre. Eu queria orar com você. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Ô Pai eterno, nós queremos fazer morada em Ti, que o Senhor faça morada em nós. Nós queremos descansar no Senhor. Rogamos a Ti, Deus, que alimente o nosso coração de esperança, de fé, de confiança, de resiliência, e nos ajuda, Senhor, a atravessar esse rio da vida, nos ajuda a chegar do outro lado, Deus, do outro lado, Senhor, inteiros, sem machucados mais graves. Ó Deus, consola o coração daquele que está choroso, coloca a esperança no coração daquele que está desesperançado. Age, Senhor, de uma maneira bonita, especial nessa semana. Talvez nós tenhamos agora na sala de casa, na cozinha, onde as pessoas estiverem assistindo esse momento, choro, uma angústia que corrói o coração, uma ansiedade tão grande. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo, Senhor, seja essa fonte de água viva que promove um bem-estar no coração, uma confiança, paz, Senhor, é o que nós precisamos. No nome santo e precioso de Jesus, socorre-nos, ó Deus, como companhia, como presença aliada, como presença contínua e perceptível a todos nós, no nome de Jesus. Socorre, Senhor, enxugando as lágrimas, socorre, Senhor, interpelando pessoas para a aproximação destes que estão desanimados, desencorajados, no nome de Jesus. Eis-nos aqui, Senhor, faze de nós instrumentos da Tua paz, no nome santo e precioso de Jesus. Amém e amém. Amém. Que bom, com a saudade tão grande de vocês, assim, de ver, algumas pessoas a gente vê, né, por aí, o Bel, por exemplo, o Gudo, Alexandre, quem mais? O Elias, mas a grande maioria a gente não tem visto, né? E aí a saudade brota, né? E o Rubem Alves vai dizer assim que saudade é o coração dizendo onde ele queria estar. É isso, eu queria estar com vocês, queria estar abraçando vocês, queria estar rindo com vocês, chorando, né, junto. Mas na medida do possível a gente vai se encontrando por aí, tá bom? Antes da gente entrar na reflexão, se acomoda aí, né? E deixa eu dizer, a gente precisa muito da sua ajuda. A gente não fala muito de dinheiro aqui. Você fala assim, então a gente está bem na fita, né? Não está falando, então é porque é chato, né? Ficar falando de dinheiro assim.
nos cultos. Eu particularmente não gosto. Eu queria ter uma igreja assim que fizesse isso nos bastidores, sabe? Que investisse na igreja, que olhasse para a sua comunidade de fé e falasse assim: meu, essa aqui é a minha comunidade, cara, eu faço parte de uma comunidade, você entendeu? Eu tivesse orgulho disso, e que esse orgulho também se desdobrasse na contribuição financeira. Então não é porque a gente está bem na fita de dinheiro que a gente não fala aqui, é porque é chato, né, meu? Mas eu tenho que fazer esse papel, algumas pessoas que vêm aqui têm que fazer esse papel, né? A gente tem o projeto Mantenedores, algumas pessoas desistiram, não sei se estão desestimuladas, né, por conta da ausência física, tem esse fator também. Algumas pessoas realmente não podem, estão desempregadas, mas eu sempre digo assim: todos podem. Se a gente quer ver a coisa acontecer, todos podem, de alguma maneira. E aí não é quanto, é como, né? É a envergadura do coração. Todos podem. Eu não posso, eu não trabalho, eu não, todos podem. Então, você vai brigar comigo, você vai mandar aqui no chat que não concorda, vai dizer: ó, o pastor lá, mais um deles, não interessa. Assim, todos podem, absolutamente todos. Todos, basta querer, né? E mais uma vez, não é quanto, é como. É coração, é outra coisa, é outra pegada, tá bom? Não fica bravo comigo não, mas chega junto, é importante. A gente está começando a procurar um novo lugar para a gente se estabelecer, porque a gente acredita que até o final do ano a gente vai estar de volta com os cultos presenciais. Se Deus quiser, né? E esse governo não atrapalhar, a gente vai ser bacana. Eu queria que você pegasse sua Bíblia, e eu quero te encorajar a ler a Bíblia, a orar. São disciplinas na vida cristã que faz toda a diferença, cara. Muita diferença. Às vezes você fala de Deus, você quer falar de Jesus, você quer, né? E aí, cara, você não tem envergadura para isso, porque você não lê a Bíblia, você não ora, você não tem tempo com Deus. Aí você fala assim: mas eu tenho tempo com o pobre, com o aflito, tá? Isso é bacana. Mas vai chegar uma hora que você vai se esvaziar, porque essa fonte é de Deus, entendeu? Então eu estou falando de algo bonito, de uma experiência bonita, não de uma experiência ruim, negativa, de manipulação dentro da igreja. Talvez você pense assim, mas é uma experiência bonita, uma experiência de aconchego na presença de Deus. E a oração e a leitura bíblica é essa experiência de voz de Deus falando com a gente. Então eu quero te encorajar a ler a palavra de Deus, a orar, tá bom? Atos capítulo 2 é um texto muito conhecido, eu não vou ler com vocês, mas é Atos capítulo 2, do 1 ao 47, ou seja, todo o capítulo 2. Que, só para a gente ter uma ideia aqui do texto, é quando chega o dia de Pentecostes e eles estão reunidos no mesmo lugar. Lembra daquilo? E de repente vem um som como de um vento impetuoso e enche toda a casa e eles começam a falar em língua. Vocês lembram disso? Eu não vou ler todo o texto, mas assim, eu quero pensar algumas coisas com vocês, e em alguns momentos eu vou pensar alguns versículos para embasar aquilo que eu estou dizendo, dentro de um contexto geral. Tá bom? Vocês topam? Me perdoem por isso, para a gente não tomar muito tempo aqui. Mas eu queria hoje falar sobre, sabe o que? Assim, um cristianismo que empolga. Uma fé que empolga, sabe? O seu cristianismo é empolgante? Ou as pessoas olham para você e vê uma pessoa que só reclama? Pô, a igreja não presta, o pastor é maldito, tem uma irmã lá que, sabe assim? O seu cristianismo é um cristianismo empolgante, a sua vida com Deus empolga as pessoas, dá a elas sustentação, assim, vamos adiante, vamos fazer, vamos arrebentar, acredite, Deus tá, sabe, é uma fé que empolga as pessoas. Que tipo de fé você leva na vida? Que tipo de cristianismo você leva na vida? O seu cristianismo empolga quem? E é sobre isso que eu queria falar com você. Sabe, essa expressão, Jesus ressuscitou,
Jesus ressuscitou, gente, olha, sabe, mataram Jesus, o Império Romano matou Jesus, mas ele ressuscitou. Essa expressão, Jesus ressuscitou, ela provocou transtorno, cara, assim, um transtorno bonito em milhares de pessoas. Não só nos seguidores e nas seguidoras de Jesus, não só naqueles que estavam mais próximos, como os 12, algumas mulheres, mas as pessoas que ouviram um dia falar de Jesus naquela época, essa expressão de que ele havia ressuscitado após ter sido morto, como mais uma vítima do Império Romano, causou uma coisa assim no coração das pessoas muito bonita, muito extravagante, absolutamente capaz de transformar e transtornar aquele momento da história. Essa expressão entra assim no coração de homens e mulheres humildes naquela Palestina tão sofrida, e vai se tornar um jeito de encarar a vida. Jesus ressuscitou. Isso vai entrar no coração e eu quero repetir isso. E vai se transformar num jeito de encarar a vida. Porque vai mudando hábitos, vai insinuando caminhos, vai propondo emoções, vai provocando mudanças. É assim que o cristianismo dos primeiros dias acontecia. É assim que a igreja dos primeiros dias, que se reunia nas casas, estava acontecendo. Era um cristianismo cheio de empolgação, um cristianismo que criava expectativas de um mundo melhor, um mundo possível que seria melhor. E quando eu penso num outro mundo possível, é lógico, porque tem mundos que a gente pensa que não é possível, né? Por exemplo, não é possível um mundo sem guerras. Não é possível. Por quê? Porque a gente tem gente ruim no mundo que quer guerra. Então não é possível. E historicamente, essa minha fala está apoiada historicamente. Olha para a história, né? Tantos mil anos de história e você não tem um mundo sem guerra. Então esse não é um mundo possível. Mas um mundo onde as guerras são minoradas através da justiça. Porque Isaías vai dizer que sem justiça não há paz. Então tem guerra. Mas um mundo onde a gente consiga minorar as guerras, produzindo justiça, esse é um mundo possível. Então, quando eu olho para o Apocalipse, eu olho João escrevendo sobre um outro mundo possível. Sobre um outro mundo em que as pessoas têm outras atitudes a partir da fé. Atitudes de acolhimento, atitudes de diálogo, de ouvir o que o outro tem para dizer, atitudes de que a minha verdade não é a única ou a verdade absoluta para o mundo. Esse outro mundo possível a partir da fé, que João lá no Apocalipse vai dizendo, é um mundo onde as pessoas convivem com as diferenças entre si. Diferente do mundo em que ele habitava, ele, João. Um mundo cheio de crueldade que diferenciava as pessoas, um mundo que oprimia nações, que é o Império Romano. Então esse tipo de mundo, na linguagem de João, deveria desaparecer, para surgir um outro mundo possível, mais fraterno, mais humano, e onde Deus fosse tudo em todos. Mas um Deus que celebra a pluralidade. Um Deus que olha para o grego, para o judeu, para o árabe e diz, na expressão bíblica,
que em Cristo não há judeu, não há grego, não há árabe, não há gentil, que essa maneira de dizer sejam bem-vindos, pluralidade. Isso é lindo demais. Havia um cristianismo que era empolgante, que era deliciosamente impactante. As pessoas queriam ficar perto dos cristãos, os do caminho, né, como foram chamados lá em Atos. As pessoas queriam estar junto. Peraí, o que esse cara está dizendo? Que coisa linda, que visão de mundo maravilhosa. Deixa eu aprender um pouco sobre isso, deixa eu caminhar com você. Onde você está indo? No mercado? Deixa eu ir com você. Peraí, me fala mais um pouco sobre esse Jesus que ressuscitou. Era uma fé empolgante, tão interessante que aqueles primeiros cristãos davam as suas vidas por Jesus. Quando eles eram lançados nas arenas para serem comidos pelos leões, pelos tigres, eles eram incentivados a abandonarem a sua fé, eles diziam não. E aí eles iam jogados, né, nas arenas para lutarem com leões e serem esmagados. Era uma fé empolgante, eles acreditavam naquilo, eles acreditavam que davam as suas vidas. Era uma fé interessante de se ver. E eu queria pensar com você rapidamente, quais são as características, Magu, que você poderia elencar, dizer pra gente assim, ó, essa fé empolgante lá dos primeiros cristãos tem algumas características. O que você pode dizer para nós? Elenca aí algumas características para ficar mais fácil para a gente entender, para ficar mais pedagógico. Quais são essas características? Então deixa eu dar aqui algumas características dessa fé, que eu acho que é uma fé empolgante, que a gente precisa recuperar e que é possível recuperar. Vem comigo. A primeira característica dessa fé é que ela estava apoiada no Espírito Santo. É uma fé apoiada no Espírito Santo. Olha aqui o versículo 4 do capítulo 2, que diz assim, ó: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Essa fé empolgante, como primeira característica, é que ela era apoiada no Espírito Santo. Aqueles homens e aquelas mulheres ali ficaram cheios do Espírito Santo. E dali houve a perseguição e eles, cheios do Espírito Santo, saíram. E para onde eles iam, eles levavam essa fé. Olha que coisa interessante, eu já disse isso aqui algumas vezes. Porque assim, eles eram perseguidos aqui e mortos e expostos à vergonha. Então eles, na perseguição, eles saíram correndo, deixaram tudo e foram viver em outros lugares, em outras cidades. E eles poderiam falar assim, poxa, agora eu vou seguir Jesus, não, vou ficar na minha aqui, vou segurar a onda e para não morrer. Mas eles, cheios do Espírito Santo, onde eles iam, eles queriam falar dessa fé, porque essa fé era revolucionária. Essa fé mexia com as pessoas, porque fazia as pessoas não pensarem como a gente pensa. A gente aprendeu a pensar num Deus que cuida do indivíduo. Então sou eu, é para mim, Deus vai me dar, Deus está preparando algo para mim. O indivíduo não. Essa fé era tão interessante porque fazia as pessoas olharem para os outros. E a gente só pode olhar para o outro quando formos cheios do Espírito Santo. Porque aí na nossa vida devocional, na nossa vida com Deus, a gente olha para os lados. A gente não olha só para o próprio umbigo. Essa fé empolgante era uma fé que se preocupava com o outro. Era uma fé que celebrava a presença de Deus sobre eles e neles. Eles sabiam e percebiam, à medida em que viviam, que Deus estava com eles, gerando algo novo no coração deles.
Como que eu sei disso? Eu sei disso porque a história diz que eles eram levados para as arenas para lutarem com os leões, para negarem a fé, e eles não negavam, porque eles sabiam que Deus estava com eles, que Deus estava neles. E não importa as circunstâncias. A gente, qualquer coisinha, a gente já manda Deus para o espaço, né? Que Deus, que nada, que Deus, que nada. A gente, qualquer coisinha, a gente quer na força do braço, né? A força, né? Querer fazer as coisas. A gente esquece de Deus. Cara, somente uma fé, uma comunidade que está apoiada no Espírito Santo de Deus é capaz de celebrar essa presença sobre eles e neles. E tinha desdobramentos para a realidade. Não era apenas uma fé intimista, não, Deus está comigo. Onde quer que eu vá, Ele vai estar comigo, porque Ele disse que eu estaria conosco até a consumação do século. Não, mais do que isso. É uma fé que reverberava na sociedade. Essa vida cheia do Espírito Santo, num primeiro momento, era estranha. Porque o texto diz que eles falam em novas línguas, né? O fenômeno que a gente chama de glossolalia. São as línguas estranhas. O que é uma coisa estranha, né? Eles todos reunidos e as pessoas olhando para aquilo ali e falam, os caras estão bebaços, só tomaram todas, então olha aí, ó. Ninguém entende o que eles falam, mas era Deus falando, de forma que as outras pessoas que não entendiam, de forma que as pessoas ouviam aquilo, algumas pessoas ouviam aquilo e entendiam o que eles estavam falando. Então é estranho num primeiro momento, mas vai ganhando beleza e elegância na história daqueles dias. E eu gosto de pensar também que as novas línguas são novas formas de falar de Deus. Não só com a linguagem, mas com a vida, com o ir. Enquanto eu vou falando de Deus no silêncio da atitude. Enquanto eu vou falando de Deus no silêncio da ação. Quais são as características dessa fé empolgante? Segundo, eles não estavam paralisados nas circunstâncias. Versículos 17 e 18, vamos ler aqui juntos. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Olha que coisa linda. Uma das características dessa fé empolgante é que eles não estavam paralisados nas circunstâncias. Como assim? Cara, havia todo um movimento social conturbado. Roma dominava, matava a criança, estuprava as mulheres, matava os homens, acabava com cidades inteirinhas. E assim, como assim? Então era uma situação de encolhimento, de medo. As pessoas tinham vergonha, andavam de cabeças baixas. E aqui diz assim que essa profecia se cumpre, o Espírito Santo vem e há um reboliço. Eles, cheios do Espírito Santo, adquirem ousadia, não estão paralisados, eles se rebelam à ordem estabelecida, eles se rebelam aos mandos e desmandos daquela crueldade imperial romana. Esse Espírito de Deus vem sobre eles, eles têm novos sonhos, eles profetizam, eles conseguem enxergar, tendo visões de um novo mundo. Essa é a característica de uma fé empolgante, que não se paralisa diante das circunstâncias. A gente vive um país hoje com medo
escanteado, num cantinho ali, o que vai acontecer, qual é a próxima notícia? Não, a gente precisa ser o autor da própria história. A gente precisa dizer o que a gente quer e o que a gente não quer. A gente precisa se unir para fazer pressão e dizer: a gente não quer isso, a gente quer dessa forma. A gente quer um país que não promova auxílio aluguel para deputado, para juiz que mora na mesma capital em que ele está e faz o despejo dos pequeninos, de homens e mulheres em casebres, que só tem aquilo, que quando chove, chove mais dentro do que fora, mas são despejados. É uma incoerência, é um país incoerente, e uma fé cheia do Espírito Santo é uma fé que não paralisa as pessoas. É uma fé aguerrida, é uma fé que se levanta em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo, e diz: isso não é possível. E por isso o texto que nós lemos no versículo 17 e 18, que diz que quando o Espírito viesse, as pessoas sonhariam, teriam novos sonhos, teriam novas visões, elas profetizariam um novo mundo. E essa é a igreja de Cristo, esse é o chamado para a igreja, esse é o chamado para mim e para você que me ouve. Levanta a bunda do sofá e ponha no seu coração essa fé em Jesus que te levanta, que te faz caminhar. Aguzão, você deu 2 características. Tem mais alguma? Tem. Uma fé empolgante é uma fé que cria, e eles criavam, né, rotas de fuga da morte sistêmica. Ué, como assim? Aqui no versículo 40 a 44, deixa eu ler com você. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Olha que coisa linda, gente. Eles criavam, eu estou chamando isso de rotas de fuga da morte sistêmica. Você tem um sistema romano cruel que gera morte. E muitos dos judeus naquele tempo era assim: não dá, não vai dar certo, não vou conseguir, a gente está fadado mesmo à morte, esses romanos são muito fortes, a gente não... Muitas pessoas pensavam assim. E uma igreja e uma fé empolgante, cheia do Espírito Santo de Deus, ela vai criando rotas de fuga da morte sistêmica. Ou seja, ela está dizendo assim: olha, essas advertências dos apóstolos, que insistia com eles: salve-se desta geração. É uma rota de fuga quando a gente faz outro caminho, quando a gente não só adere às pautas que as mídias que ostentam o poder, as grandes mídias impõem as pautas. Não, a gente sai da pauta oficial e vai para as pautas da vida comuns a nós. Hoje se fala muito em ficar em casa, mas quem é que fala para ficar em casa? Essa voz vem sempre dos grandes centros. Essa voz vem sempre daqueles que podem estar nos seus escritórios em casa. Percorre as marginais dos dias de semana, lotadas de carro. Percorre as avenidas dessa cidade, os ônibus estrumbados, cheios de pessoas. Olha para os metrôs, como que fica em casa?
para ficar em casa, essas pessoas precisariam do auxílio, um auxílio decente, não um auxílio de fome, de morte, não uma gozação do governo, porque esse auxílio é uma gozação. E os apóstolos naquele tempo, com essa fé empolgante, dizia: resista a isso. Os apóstolos, os cristãos advertiam uns aos outros: resiste a essa geração, resiste a esse caminho, vai por outro, constrói uma outra dinâmica de vida, constrói uma outra paisagem para o seu coração, constrói novas relações que te impulsionem à beleza, ao abraço, à aproximação. Constrói uma estética que fomente no seu coração vida eterna. Os apóstolos advertiam. E quando aquelas pessoas olhavam aquelas vidas, ouviam aquelas palavras, elas diziam: pô, eu quero isso aí, eu quero fazer parte disso. E hoje a gente tem escândalos e mais escândalos a partir da fé. E aí a coisa pega. Porque ai daquele que traz o escândalo, a Bíblia diz. Porque tem gente querendo uma palavra que seja água que mate a sede. Porque tem gente que quer olhar para uma vida que seja um oásis para descansar do sol escaldante. Ai daquele por quem vem o escândalo. Uma fé empolgante é uma fé que desliza por um caminho que seja um caminho construído a muitas mãos, um caminho que celebra a convivência e nunca a individualidade no sentido moderno dessa expressão. Portanto, essa fé é uma fé assim que cria rotas de fuga da morte iminente. Quando uma sociedade te impulsiona a querer chegar no ápice da pirâmide, ela está dizendo, sem dizer, que você precisa que tenha embaixo a sustentação desse ápice. Fuja, construa uma nova rota, uma rota de vida. Porque a fé empolgante é isso, a fé empolgante olha para os lados enquanto caminha. E quarto, para a gente encerrar, uma quarta característica é que essa fé empolgante, ela envolve ou envolvia o ambiente em que eles estavam, e que era um ambiente de amizade e confiança pela oração. Versículos 46 e 47. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partindo pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Olha que coisa linda. Um ambiente cheio de amizade, um ambiente fraterno, cheio de confiança, de oração. A gente aprendeu tanta coisa sobre oração, mas mais do que aprender coisas sobre a oração, a gente precisa se lançar nos braços de Deus. Eles eram envolvidos num ambiente de amizade e confiança pela oração. A oração é muito importante. Eu quero dizer novamente isso. A gente precisa ter esse espírito de oração, porque é ele que alimenta o mais profundo de nós, essa convicção dessa presença maravilhosa de Deus, que não nos deixa assustados quando a noite escura surgir. É essa experiência da oração, dessa presença constante, que se faz através da oração, que no dia da tempestade não vai permitir que o nosso barco existencial naufrague. É essa experiência da oração que alimenta amizades profundas,
que se desdobram em transformações de geografias. Eu gosto muito de uma palavra que é entusiasmo. Entusiasmo. Que na raiz dela é Deus. Deus na alma. Entheos anima. Deus na alma. O empolgado é aquele que está maravilhado com os acontecimentos que está vivenciando. Era aquela igreja empolgada, ela estava experimentando Deus à medida em que iam, ela se retroalimentava dessa experiência, à medida em que ela descia os montes, usando a expressão de Jesus, naquele tempo gostoso em que ele teve as visões, e os discípulos falaram: vamos ficar aqui no monte, está tão gostoso, vamos fazer uma cabaninha aqui. Jesus disse: não, vamos descer, porque a gente precisa descer para servir as pessoas. E o empolgado é exatamente isso, ele está maravilhado com os acontecimentos, com essa presença, com essas experiências que ele tem com Deus. Enquanto ele vai na vida, ele vai servindo as pessoas que estão ao lado. Deixa eu dizer, se o seu cristianismo não empolga, nem você mesmo, você precisa ser visitado pelo Espírito Santo de Deus. Se você é uma pessoa que só reclama, que só fala mal disso, daquilo, a igreja não presta, o pastor é um picareta, e às vezes tem, né? Tem muito aí. Mas não deixe isso chegar no seu coração. A gente precisa se movimentar e construir formas de transformar isso. Permita assim que o Espírito de Deus te encontre hoje à noite. Fale contigo, encha a sua alma para você atravessar essa semana de cabeça erguida, maravilhado com a experiência com Deus que transborda para os lados. É isso que é vida, é isso que é uma fé empolgante, pelo menos é assim que eu entendo. Eu queria te desafiar a essa semana, se permitir a partir de agora, essa semana que inicia hoje, inclusive domingo, experimentar essa presença que se desdobra na vida, nas relações concreta, transformando essa concretude que muitas vezes não é fácil, é difícil, eu sei disso. Sou uma pessoa como você. Mas é possível a gente atravessar com o coração sadio, com o coração fortalecido. Vamos pedir para Deus nos abençoar, nos dar força para atravessarmos esse tempo. Convidar, Senhor, para essa semana você ser a nossa companhia, mas uma companhia perceptível. Queremos abrir o nosso coração. Vem conosco, Senhor, como convidado da nossa história, nos auxiliando, nos ajudando, dando forças, nos impulsionando para diante, Senhor. Que as barreiras que se colocam à nossa frente não sejam impossíveis de atravessar. Talvez demore um pouco mais, mas que a gente tenha o vigor, que a gente tenha essa fé empolgada que se maravilha com o outro lado, que a gente consiga transpor esse obstáculo, essa barreira. E as lágrimas que surgirem, Senhor, sejam enxugadas por Ti, que a gente sinta o Teu afeto, a Tua companhia, no nome santo e precioso dEle, que é o nosso Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Muito obrigado, Senhor. Fortalece-nos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus abençoe você, a sua família. Deus abençoe todos nós. Amém e amém. Boa semana.
doce amor que liberta o meu ser e a esperança viva. Tua presença, Senhor, Santo Espírito e Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença, Senhor. Aleluia. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados, Santo Espírito. És bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua presença, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos lá, vamos provar. E vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. E Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Santo Espírito. E Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher
este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua presença, Senhor. Santo Espírito e Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia. Bom, pessoal, que bom, né, que você pôde ficar aqui com a gente, e espero que Deus tenha falado no seu coração, que você tenha gostado. Te espero no próximo e que Deus possa abençoar a sua vida grandemente, que você possa separar durante a semana um dia para você refletir, para você agradecer a Deus pela vida, pelo dom da vida, né? No meio dessa pandemia toda, estamos vivos e isso devemos ter gratidão a Deus. Então, que você possa refletir durante a semana e te espero na próxima. Que Deus te abençoe.